Nós estamos aqui agora na aula 2, então nós estamos dando uma continuidade sobre a questão da santidade pessoal em tempos desafiadores, essa é a matéria. E hoje nós vamos falar sobre a santidade que a salvação produz. Eu quero que você entenda, não só que a santidade é separação e você tem que se separar de algo para algo, mas nada desse processo de santificação começa sem a salvação. A salvação é o ponto zero, é o primeiro passo. Sem a salvação não tem possibilidade nenhuma de santidade. Os teólogos eles tratam de diversas formas, mas o mais comum é que na vida do crente a santidade ela acontece em, eu vou chamar de estágios, em 3 estágios diferentes. A primeira é um ato, no ato da salvação, Deus me declara santo. E ao me declarar santo é simplesmente uma posição agora em Cristo. Por eu estar em Cristo, Deus olha para mim e me declara que eu sou santo. Ou seja, eu fui separado do pecado e eu fui então declarado santo. Agora, Deus sabe tão bem quanto você sabia que você não está, de repente, com toda a sua vida em ordem ao ponto para poder dizer, não, eu sou santo agora mesmo, Esse é o segundo estágio. O segundo estágio é aquela questão de Deus começar a trabalhar minha vida, trabalhar minhas posturas, trabalhar meu caráter, trabalhar as minhas ações e reações, as minhas posturas, meu estilo de vida. E ele começa então a ir consertando, aí mudando, aí te tirando de um lugar e te levando para outro lugar dentro desse conceito de separação de santidade. Então Deus, ele declara a gente santo primeiro, mas através da salvação. Ninguém vai ser declarado santo fora da salvação. Se você está com a sua Bíblia, pega lá 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, é interessante que logo na introdução aqui do livro, Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós podemos notar nessa passagem de Paulo que ele está partindo de que esses santificados em Cristo, na verdade ele está dizendo aqueles que foram salvos em Cristo. Você só é santificado em Cristo se você realmente declarou Jesus como seu Salvador pessoal. E Cristo realmente entrou na sua vida como Salvador. E aí ele perdoou os seus pecados. Ou como o próprio apóstolo Paulo diz, mas já no livro de Romanos, que 8,16, que o seu Espírito recebeu a testificação do Espírito Santo de que você realmente é filho de Deus. Então, você está salvo, na nossa linguagem. Então, esta salvação também é chamado de santificado. Você foi declarado santo, Para ser santo já é um processo, tá? Então, depois nós vamos tratar isso na aula 3 em diante. Mas aqui eu quero estabelecer que os santificados em Cristo significa que eles foram feitos santos, separados em Cristo, por meio da morte e ressurreição de Jesus, ou seja, a salvação. Então, para serem, implica que os irmãos foram tirados de uma vida de pecado para agora serem santos. É algo a ser alcançado e vivido, sim. Mas o que eu quero focar aqui essa aula 2, é justamente o fato de que nada começa sem a salvação, tá? Nada começa sem a salvação. Então vamos lá para mais 2 textos. Um, o apóstolo Paulo, e o outro, o autor de Hebreus, Lá em 1 Coríntios 6,11, diz assim: assim foram alguns de vocês,
mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Quando ele usa aqui santificado, ele está se referindo à salvação. Então ele está se referindo a uma posição, onde Deus, por causa da salvação, ele olha para você e ele diz, não, esse meu filho agora é santo, tá? Ele foi justificado, ele foi declarado seus pecados perdoados, então agora ele é santo, tá? Então, a primeira estágio é simplesmente uma posição, ou seja, posicional. Eu sou declarado santo por causa da salvação. Agora, Hebreus capítulo 10, verso 10 diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Ambos os textos, eles estão usando santificados para se referirem ao que a salvação produz em nossas vidas ao nos introduzir realmente para a nova vida, também chamado de salvação, né? Ao ser nova criatura, onde as coisas antigas passaram e se fizeram novas, né? Como Paulo diz. Então, o primeiro estágio é referente à nossa posição que nós temos agora em Cristo Jesus mediante a salvação. Somos feitos santos porque recebemos o perdão de nossos pecados. Então grava isso. O primeiro estágio, repito, é referente à nossa posição em Cristo Jesus mediante a salvação. Somos feitos santos porque recebemos o perdão dos nossos pecados. É puramente uma posição. Aqui não está entrando o critério de vida do dia a dia, como você está vivendo essa santidade. Você é declarado santo, tá? Você é perante Deus, a sua posição agora é de santo. Tá? No segundo estágio nós vamos ver, agora você tem que assumir essa posição. Tá? Eu espero que talvez isso ajude você a entender um pouco melhor. Por quê? Porque Deus tem que primeiro quebrar o que o pecado vem produzindo na sua vida. Ele tem que te pôr numa possibilidade de uma vida nova, de uma posição nova. Então, quando a salvação entra na sua vida, como eu disse, o Espírito Santo já testificou com o seu Espírito, realmente você se tornou filho de Deus. E aí acontece todas as coisas que a Bíblia começa a falar sobre nós. Eu sou adotado, eu sou justificado, eu também sou declarado santo. Aí sim começa o desafio, porque agora eu vou precisar viver uma vida coerente a essa posição que Deus me deu, ou me colocou, né? E me declarou. Tá? Espero que você está sendo claro para você entender. Perante Deus Pai, nós somos declarados santos ou santificados simplesmente porque os nossos pecados foram perdoados. Tá? Por isso que é posicional. Eu recebi perdão dos meus pecados. Pensa assim, você tem uma dívida ativa. Tá? Então você tem lá uma planilha dizendo tudo que você deve. Então vamos pensar que cada vez que você peca, entra nessa planilha de dívidas ativas. Você deve, você deve, você deve, você deve. Agora, quando Cristo Jesus entra na sua vida como Salvador, é como se Jesus tivesse um carimbo que a carimbeira ali, né, a almofadinha é o sangue, aí ele vai carimbando em cima de cada um, pago, 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 pago. E então, por isso que eu sou declarado santo. Porque a partir da salvação, esses pecados já foram, se você pensar numa planilha, deletados. Eu estou com uma planilha zerada. Então, o primeiro estágio
é simplesmente posicional. A salvação traz para dentro da minha vida a possibilidade de eu zerar minha conta, de eu zerar a minha planilha de dívida. Eu não sou mais devedor. Então, eu posso ser declarado santo por causa da posição. Quando as pessoas aceitam a Cristo Jesus como Salvador pessoal, quando você aceitou a Cristo Jesus como Salvador pessoal, né, você é trazido, ou foi trazido, como diz o apóstolo Paulo, Pedro, das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá? O texto é 1 Pedro 2, de 9 a 12, mas essa frase está ali contida nesse texto. 1 Pedro, capítulo 2, 9 a 12. Eu fui tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá vendo? Eu saí de o quê? Eu saí de trevas e fui separado para ser levado para a sua maravilhosa luz. Tá vendo? Mais uma vez, o de para está entrando em ação aqui. A santificação que ocorre por causa da fé na obra consumada de Jesus não é igual à santificação que ocorre no comportamento cristão. Então grava isso. Nós não estamos falando aqui de comportamento. Esse é o segundo estágio, tá? Comportamento. Aqui, a essência desse estágio, desse primeiro estágio da santidade, não está na mudança do comportamento da pessoa, mas na mudança do Senhor, nosso Deus, com relação a gente. Pensa bem. O que mudou? Na verdade, quando eu aceitei Jesus, declarei Ele como meu Salvador, e eu levantei daquela oração, seja chorando ou não, seja tocado profundamente de N formas, o que de repente tudo mudou na minha vida? Não, talvez eu já saí de lá com algumas decisões, tipo assim, vou parar isso, vou parar isso, tá? Mas o que mudou mesmo não é como você vê as coisas. O que mudou é como Deus passou a te ver. Grava isso. É como Deus passou a te ver. Isso é importante frisar. Tornar-se santo nesse estágio é um evento instantâneo. Não é um desenvolvimento progressivo de piedade nesse primeiro estágio. É uma coisa instantânea. Você confessou Jesus e realmente o Espírito Santo testificou com o seu Espírito, Romanos 8,16, você é filho de Deus. Então todo o processo de salvação, que tem várias coisas que acontecem ali, e uma delas é justamente essa, você é declarado santo. E ser declarado santo, vou frisar mais uma vez, não é como você vê pecado, ou como você vê as coisas, mas esse primeiro estágio tem tudo a ver como Deus passa a te ver de forma nova. Ele te passa a te ver como filho, onde os pecados foram perdoados. Então por isso que ele te chama de santo. Tá? Agora, no estágio 2, sim, aí sim entra o quê? Se você está vivendo essa santidade ou não. Aí é mudança de comportamento. Mas eu quero encerrar essa aula com um texto, 2 Tessalonicenses 2,13. Eu vou ler na versão transformadora, diz assim: quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos pela fé na verdade. Os torna santos. Aqui, tornou santo por quê? Porque recebeu a salvação. Recebeu a salvação, recebeu o perdão dos pecados. Recebeu o perdão dos pecados, possivelmente não muda muita coisa a princípio na sua vida, naquele minuto ali. Mas o que mudou mesmo?
a visão de Deus com relação a você. Ele olha para você agora como santo. Ele olha para você como aquele que pode viver a santidade que Ele quer, a separação que Ele quer, a vida que Ele quer e o comportamento que Ele quer. Vai pensando nisso. E eu oro que Deus já esteja tocando profundamente seu coração a respeito de tudo isso que nós estamos estudando. Deus abençoe e vamos daqui a pouco, para a aula 3 e vamos continuar nesse estudo. Deus te abençoe.